Eu sou Arthur Alencar e tô aqui para mandar um conteúdo novo aqui no canal Análise de Personagem. Dessa vez vai ser do Eren, mas acho que se der certo eu vou fazer de outros personagens ao longo aí do tempo. Vai depender de vocês aí. Mas antes de começar, gente, eu quero recomendar dois vídeos, que é o vídeo de análise do capítulo 139. Vou deixar o link na descrição e também o link do vídeo daquela teoria que eu acabei acertando. Para quem não sabe, eu acertei a teoria do Eren acabar matando a própria mãe. Para quem tá duvidando, eu vou deixar o vídeo aí no link para vocês darem uma olhada. Também não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo aqui, se inscrever no canal logo e ativar o sininho da notificação. E se puderem também, gente, compartilhe esse vídeo aqui, porque eu já pude perceber que quando vocês compartilham os vídeos, ele consegue fazer muito mais sucesso. Então eu tô esperando aí o apoio de vocês nisso, para vocês compartilharem esse vídeo para esse novo tipo de conteúdo no canal e pra frente, beleza? Então, dito tudo isso, vamos para a análise do Eren. Bom, como nós somos apresentados ao Eren pela primeira vez, ele já tem 10 anos. Mas antes disso, a gente tem alguns acontecimentos que valem a pena marcar aí. Principalmente aquele que, quando o Armin apresenta para ele pela primeira vez o mundo além das muralhas. Porque como é que o Eren vivia antes disso? Ele vivia meio que alienado, meio que como as outras pessoas, aceitando aquela vidinha que ele tinha ali sem pensar muito no que tinha do lado de fora. E foi depois que o Armin apresentou aquele universo que poderia ter do lado de fora que o Eren começou a pensar mais sobre a liberdade, sobre sair daquelas muralhas. Então, a partir daí, o Eren e o Armin passaram a compartilhar o mesmo sonho. Mas naquela altura ainda era um desejo tanto quanto ingênuo, um sonho tanto quanto ingênuo. Eles só queriam a liberdade. É claro, o Eren tinha consciência de que para isso os titãs teriam que ser exterminados, né? Então ele sempre teve essa vontade de entrar pro reconhecimento para poder lutar por essa liberdade com as próprias mãos. Mas ainda não era acompanhado de todo aquele ódio, e esse ódio só veio com a morte da mãe dele. Então, a partir daí, esse tal sonho inocente de liberdade se transformou num desejo de vingança. Foi aí o sonho de liberdade e o desejo de vingança andando lado a lado, como se fosse um único sonho. Mas, afinal de contas, o que é a liberdade para o Eren? Bom, gente, primeiro que liberdade é um conceito um tanto quanto muito difícil, é um troço bastante complicado. É uma coisa na qual você pode ficar pensando horas e horas e horas ali refletindo e mesmo assim não chegar a uma conclusão. Ou então você pode chegar a uma conclusão que pode ser diferente da conclusão que outra pessoa chegou. E você pode olhar por um ponto de vista e ver que você é livre. Você pode olhar por outro ponto de vista, olhando para você mesmo, de outro ponto de vista, e ver que você não é tão livre assim. Então você pode se libertar de uma coisa e no segundo seguinte já se vê preso por muitas outras coisas. Enfim, acho que já deu pra entender que é complicado, mas vamos se focar aí no Eren. O que é a liberdade pro Eren? Bom, primeiro, a liberdade pro Eren era uma coisa um tanto quanto ingênua, né? Simplesmente poder ver o mundo e explorar. Basicamente, o Eren queria ser um aventureiro. É um sonho de criança e é um sonho que perdurou aí por toda a vida dele. Apesar de ter sofrido algumas mudanças ali ao longo de toda a trajetória do Eren, o sonho dele basicamente era se aventurar pelo mundo, poder explorar e poder simplesmente ter a liberdade para isso, já que naquela situação ele não podia, nem se ele quisesse. E foi a partir do momento que ele perdeu a mãe dele que esse sonho de liberdade tão inocente passou a ser exterminar seus inimigos. Não que o sonho exatamente fosse exterminar os inimigos, mas era uma etapa imprescindível aí que para ele conseguisse alcançar a liberdade, esses inimigos teriam que ser exterminados. Obviamente a gente sabe que no início esses inimigos eram só os titãs, mas depois que ele descobriu a verdade, esses tais inimigos passaram a ser toda a humanidade. E independente de que inimigo seja, o Eren sempre esteve disposto a lutar contra esses inimigos até o fim, até ele alcançar a sua tão querida liberdade. Pessoal, eu esqueci de falar que esse vídeo aqui vai estar cheio de spoilers do mangá, tá? Eu ainda não mandei nenhum até agora no vídeo, mas a partir de agora vai ter spoilers aí, então pra vocês aí que só acompanham o anime, cai fora daqui. Mas quando o anime terminar, ano que vem, você volta aqui pra esse vídeo, se você lembrar. Mas, enfim, pra você não levar spoiler, sai do vídeo, mas se você não se importar, continua aí. Primeiro falando das mudanças que o Eren sofreu entre a terceira e a quarta temporada, que foram desencadeadas aí por ele ter despertado as memórias do futuro, que aconteceu, eu acho, no momento que ele beijou a mão da história lá na terceira temporada, né? Que a partir dali ele se torna uma pessoa muito, muito mais fria, pouco expressiva, muito diferente do Eren, que a gente estava acostumado, que só sabia gritar, né? Só que, gente, teve um momento muito importante em toda essa trajetória do Eren, já na quarta temporada, que eu vejo poucas pessoas falarem aí, darem pouca importância, sendo que é um momento tão importante na vida do Eren, que foi o tempo que ele passou vivendo em Libério no meio dos seus inimigos, porque cria até um paralelo aí de como o Reiner viveu ao lado dos seus inimigos e passou a entender eles, mas mesmo assim ele ainda tinha a missão, a mesma coisa com Eren. Tanto é que você vê nos flashbacks que mostra aí na primeira parte da quarta temporada, que antes do Eren passar por essa experiência morando em Libério com seus inimigos, ele dizia coisas do tipo, a gente tem que mostrar para eles que eles não devem se meter com a gente,
ou quando ele tava falando pro Flock, dizendo que ia exterminar todos aqueles animais. Ele chama a humanidade de animais e diz que vai exterminar todos esses animais, só que isso acontece no mangá, no anime ainda não aconteceu. Ainda vai acontecer. Então a gente vê que depois que o Eren passou por essa experiência, ele viu que, assim como em Paradis tinham pessoas boas e más, no resto do mundo, inclusive em Marley, principalmente Marley, também tinha pessoas boas e más, que ninguém ali era um monstro, eram todos simplesmente humanos. A mesma coisa que o Rainer também percebeu, mas que a mesma forma como o Eren, né? Ele ainda tinha a missão dele. O Eren realmente ainda tinha a sua missão, ainda tinha o seu objetivo. Se libertar e libertar o seu povo. E para isso ele teria que exterminar seus inimigos. No último capítulo a gente tem a revelação de que, na verdade, o Eren nunca tinha mudado de verdade. É um pouco complicado até de entender, gente, mas a partir do momento que o Eren despertou as memórias do futuro, é como se tivessem dois Erens. O primeiro era aquele que interpretava um papel real. Por que é real? Porque não era um papel falso que só tinha a intenção de enganar as pessoas. Porque tudo que o Eren fez, gente, a partir dali, mesmo que fosse realmente com a intenção de enganar os amigos dele, pra tornar eles heróis no final, né? Todos eles condiziam com tudo que o Eren queria e tudo que ele sentia. Tanto é que o próprio Eren diz no último capítulo, ele fala pro Armin que mesmo que ele não fosse derrotado no final, ele ainda teria causado o estrondo e exterminado toda a humanidade fora da ilha, né? Não vou falar das muralhas porque naquele ponto as muralhas já não existiam mais. Então, apesar de ter essa intenção de enganar, não era exatamente um papel falso, não é que o Eren estava fingindo o tempo todo. Ele estava ali seguindo um papel que ele não tinha escolha de não seguir, porque, como ele mesmo explicou, ele via o futuro, ele via a linha do tempo todo como se fosse só uma coisa, ele não tinha como escapar daquilo, então ele não tinha escolha realmente. Mas isso também não significa que o Eren, no fundo, não queria nada, não queria aquelas coisas. Ele realmente estava fazendo aquilo porque aquilo condizia com tudo que ele queria e sentia. Mas eu falei que a partir daquele ponto surgiram dois Erens, né? O primeiro eu já falei, e o segundo seria aquele que lá no fundo ele não queria nada daquilo. Que é o Eren que a gente viu no último capítulo, aquele que não queria matar ninguém, que não queria guerra, que realmente só queria a liberdade e a paz dele, e queria viver ali em paz no meio de seus amigos e com a Mikasa. Mesmo que ainda existisse ali um desejo de viver, de ter exatamente aquilo que ele queria para os amigos dele, uma vida longa e feliz, ele tinha consciência de que ele não merecia mais viver naquele ponto, né, pessoal? Porque mesmo que ele não tivesse escolha, ele mesmo falou que... Eu não lembro exatamente as palavras que ele usou no último capítulo, mas ele falou que ele tinha consciência de que ele não merecia mais viver depois de tudo que ele fez. Então, mesmo que existisse ali um desejo de viver, ele também tinha consciência de que tudo que ele fez era pesado demais. Mas, no fim das contas, eu acho que o Eren, com a morte, deve ter conseguido um pouquinho de liberdade, né? Porque pelo menos ele conseguiu se libertar dessa sentença que foi a vida dele, né? A partir do momento que ele despertou as memórias do futuro, a vida do Eren passou a ser uma sentença. A cruz que ele carregava era pesada demais, né, pessoal? Assim, se você ver só o lance dele ter que matar a própria mãe, a gente já consegue imaginar o tanto de sofrimento que ele teve que passar. Era uma cruz realmente pesada demais. Eu acredito que com a morte ele deve ter conseguido exatamente aquilo que os amigos dele também conseguiram. Um pouquinho de paz e liberdade. Até porque a gente sabe, né, que ficou claro aí nos capítulos finais de Attack on Titan que existe vida após a morte. Então, tanto o Eren quanto todos os outros personagens que morreram, eles não morreram de verdade, né? Eles ainda estão vivos ali em algum lugar, em alguma existência, não sei. Mas existe vida após a morte em Attack on Titan. Então o Eren ele tá ali com o pai dele, com a mãe dele, então de certa forma tá todo mundo vivo. Então é isso, eu fico aqui com a minha análise, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e compartilhar o vídeo, porque como eu já falei, ajuda muito quando vocês compartilham. Às vezes compartilho aí em grupos do WhatsApp que falam sobre, que são voltados a determinado anime, né? Eu já vi que ajuda bastante quando vocês fazem isso, o vídeo consegue ser um grande sucesso aí. Eu tenho um vídeo aí que já chegou a 900 visualizações só porque vocês compartilharam bastante. Então, se vocês querem que esse vídeo seja um sucesso, por favor, não deixem de compartilhar, beleza? Então, tchau, um beijo, até a próxima. Espero que esse vídeo faça sucesso para que eu continue aí com esse conteúdo de análise de personagem. Posso analisar muitos outros personagens, não só de Attack on Titan. Enfim, acho que já devia ter desligado. Tchau.